Estamos aí de volta com o Planeta News, agora ao vivo com live no Facebook para apresentar o Gazeta Geral e ela, Vani Ramos. Bom dia, Vani! Bom dia, Roger. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Estamos de volta aqui com mais um noticiário, dando uma geral no que acontece pela Flórida, pelos Estados Unidos e pelo mundo. A gente já começa falando desse relatório do CDC, falando que a Flórida registrou a sua segunda morte infantil por gripe somente esse ano. Tá? Quer dizer, já este ano, porque a temporada mal começou, né? A gente fala com mais detalhes daqui a pouquinho. E também vamos falar sobre a repercussão do anúncio da GM, que vai fechar 3 fábricas nos Estados Unidos e Canadá, e vai deixar de fabricar pelo menos 6 modelos de carro. Olha aí. O anúncio ontem ao mesmo tempo deu o que falar, milhares de empregos que serão cortados, e a gente fala sobre a repercussão e também sobre o que o Donald Trump falou sobre o assunto, claro, né? Já que os empregos os empregos no segmento automotivo eram promessa de campanha do Donald Trump, de ampliar, né? Então vamos falar sobre isso também. E essa já está no nosso portal gazetanews.com, um grupo disfarçado de policiais que invadiu uma casa. Isso foi aqui em Orlando. Invadiu e roubou, gente. Dá para acreditar? É verdade, viu? Não é roteiro de cinema. Mais detalhes sobre essa notícia daqui a pouquinho. Também vamos falar sobre a crise na fronteira, já que o governo vem sendo criticado pelo fato dos policiais terem usado o gás lacrimogênio contra os imigrantes. Isso aí também vai dar um pouquinho de dor de cabeça para o governo federal, né? E aqui em Flórida, a prefeitura, aqui do lado, né? A prefeitura iniciou a remoção dos acampamentos de sem-teto, dos mendigos, né, na verdade, e sem-tetos, ali no centro da cidade. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. É só o tempo de falar aí dos nossos patrocinadores. Opa, a garganta tá ruim hoje, hein? 30 segundinhos e já voltamos. Fica ligadinho aí no recadinho da Total Help. Se você esteve envolvido em acidentes de carro, acidente de trabalho, problemas com a justiça americana e imigração, chame a Total Help. Ajudamos você em questões de prisão, deportação, corte, problemas com carteira de motorista, estado civil, família. Chame a Total Help. Total Help. Você já conhece há anos. Você pode confiar. Ligue agora. 954-709-8248. 954-709-8248. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. Estamos de volta agora em definitivo com o Gazeta Geral e a apresentação da Vani Ramos. E vamos falar já sobre a temporada de gripe, Roger, que já se apresenta aqui na Flórida, mal começou, né? E já registra vítimas fatais. O estado da Flórida registrou ontem oficialmente a segunda morte infantil por causa da gripe. A primeira criança morreu em outubro, ainda no início da temporada de gripe 2018 e 2019, que vai até fevereiro. Claro que há uma expectativa muito grande em relação a essa temporada, porque no ano passado a temporada de gripe registrou um índice muito grande de óbitos. Isso por causa de complicações devido à gripe, né? Talvez você não saiba, Roger, nem você que está aí do outro lado, mas na última temporada 185 crianças morreram por causa de gripe. Gripe normal? Uau! Gripe normal e complicações da gripe, né? Isso só o número de crianças, fora o número de óbitos de adultos, que foi muito maior. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos, 74% das crianças que morreram por gripe ou por complicações devido à gripe não foram vacinadas. Então, isso também é um alerta do Departamento de Saúde, porque há uma briga que vem crescendo, não é uma briga, mas um embate, né, uma discussão que vem crescendo dos departamentos de saúde em relação às famílias que
não querem vacinar os filhos porque alegam que a vacinação pode trazer outras complicações e acabam evitando de vacinar as crianças. Geralmente os idosos sofrem com gripe também, né? Os Essa temporada idosos de também gripe, são, né? os idosos ainda são responsáveis pelo maior número de complicações da gripe, né? E aí, esses óbitos que são registrados por complicações devido à gripe, eles são considerados morte por gripe, né? A influenza A 2009, que é H1N1, e a influenza A H3 e a influenza B são os vírus de linhagem Yamagata e que são mais registrados aqui nas temporadas de gripe dos Estados Unidos. Então, nessa semana que começa a dar essa esfriadinha aí, também já começa o alerta das autoridades para que as pessoas se vacinem para prevenir a contaminação, né? Ou para prevenir de pegar uma gripe e que a gripe se desenvolva de maneira mais agressiva, né? É realmente um problema seríssimo, né? Ainda não se registrou aquele surto de gripe, né? Tem semanas onde que se esfria mais um pouquinho e aí na semana seguinte os hospitais e clínicas são invadidos praticamente por pessoas aí, e até no ambiente de trabalho também, uma pessoa doente acaba contaminando o outro e assim vai, né? Mas quando se trata de crianças, o debate é mais amplo por causa dessa questão específica, que é a isenção de vacinação, né? Que são pessoas que por questões religiosas ou até questões de crenças pessoais preferem não vacinar os filhos, e aí é que as autoridades querem ampliar esse debate. Então, aí olha, você já encontra no nosso portal gazetanews.com essa e outras informações. E vamos falar também sobre essa, também está no nosso portal, tá? Os bandidos que se passaram por policiais e invadiram uma casa em Windermere, isso ali na região de Orlando. Olha só o que acontece aqui também, né? Pois é. Bandidos mascarados e munidos com armas de fogo se passaram por policiais e invadiram uma casa no último domingo, 25, isso ali em Windermere, na região de Orlando. De acordo com o Departamento de Polícia de Orange County, esta já é a terceira invasão por bandidos armados à região. Olha, a região de Windermere, então, sendo alvo de crimes, né? Sendo alvo, já se tornando recorrente a presença de criminosos lá na região. E é claro, o Departamento de Polícia está investigando para saber o porquê, né? Já que essa região era considerada, é uma região de alto nível, um pouco mais de classe média alta, né? E a presença de bandidos ou o registro de crimes lá não era tão frequente. Mas aconteceu agora, né? Sabe que eu tenho uma amiga que ontem também passou por violência? Não chegou a violência, mas roubo em casa, assim. Ela chegou em casa, furto ali em Hollywood, e no pátio dela tinha umas almofadas com cadeiras, simplesmente alguém... E é cercado, não é aqueles pátios abertos, sabe? Alguém pulou ali, pegou as cadeiras, as almofadas, foi embora. Levou as cadeiras? Levou, e ela não tem câmera? Não tem câmeras. Mas é uma situação que, quando chega bem pertinho da gente, assim, a gente fica assustado, né? Sem dúvida. Mas olha, a criminalidade tem aumentado, sim, aqui no sul da Flórida, tá? E não há ainda uma explicação para isso, óbvio, né? Há várias especulações, questões sociais, o fato dos salários aqui da Flórida, que são considerados dos menores, as regiões que têm os menores salários do país acabam registrando um índice de criminalidade maior, né? E se for perguntar para o Donald Trump, ele vai dizer que pode ser também a presença de imigrantes latinos, mas não é, gente, brincadeira, tá? Não é nada disso, não. Há muitas especulações, não se sabe de fato, mas há também uma deficiência de policiamento, né, de segurança, e aí sim se explica por questões econômicas, né? Falta de verba para colocar mais policiamento nas ruas. Essa região aqui perto, Lighthouse Point, por exemplo, se você circula em Lighthouse Point à noite, você sempre encontra um carro de polícia na rua.
E realmente o índice de criminalidade nessa cidade, que é bem pequena, né, não dá para comparar, mas o índice de criminalidade é bem menor. Mas enfim, ainda falando sobre a situação lá da família, uma mulher foi de 39 anos e 2 meninos com idades entre 8 e 11 anos estavam na casa, dentro da casa, na Beckham Drive, quando foram acordados pelos bandidos às 6h30 da manhã e eles levaram pertences da família, claro, né? Uma das pessoas, eles estavam com máscaras, claro, portando pistolas, e uma delas tinha um distintivo como se fosse da SWAT. Olha que atrevimento dos bandidos, hein, gente? E a polícia agora busca informações e pergunta aí quem tiver mais informações sobre o fato, que pode ligar para o departamento de polícia ali de Orlando e de Windermere, né? E também fala que nos últimos tempos tem sido frequente esse tipo de crime na região, segundo os moradores, o que antes não acontecia. E claro, como eu já falei anteriormente, o departamento de polícia está buscando respostas para esse tipo, né, de surgimento, né, por esse surgimento aí de roubos desse tipo. Então você de Orlando aí, fica de olho também. Se tiver alguma informação, liga lá para o departamento de polícia e dá uma colaboração para tentar controlar esse tipo de criminalidade aí nessa região, né? É isso aí, 10 horas 46 minutinhos. 10h46, então vamos falar da fronteira, a crise na fronteira. Olha, algumas imagens têm viralizado aí desde ontem, isso após autoridades, né, de polícia terem usado gás lacrimogênio contra imigrantes ontem, durante a tentativa de travessia, de domingo e ontem, né, durante a tentativa de travessia de imigrantes do México para os Estados Unidos. E, claro, o governo federal tem sido criticado pelo uso do produto, o que inicialmente o presidente Donald Trump havia negado e depois admitiu que realmente havia sido usado esse tipo de gás lacrimogêneo, porém falou que o gás é inofensivo e que defendeu, né, o uso do gás, também falando que foi necessário porque os imigrantes estavam atacando policiais com pedras e outros objetos. Então, e realmente há registros de que um ou outro imigrante teria sim jogado pedras ou debris, detritos, né, de alguma coisa contra os policiais, mas os policiais estavam protegidos não só com capacete, com armamento, mas também com escudos, né? E não há realmente nenhum registro de qualquer policial que tenha sido atingido pelas pedradas. Mas, de qualquer forma, a imagem não pegou bem, mais uma vez, assim como aquela imagem das crianças separadas na fronteira. Dessa vez, a imagem de crianças sendo afetadas pelo uso do gás também não pegou bem para os Estados Unidos. E essas imagens aí têm corrido o mundo desde ontem e críticas têm vindo de todos os lados. De fato, é que essa crise na fronteira está se complicando cada vez mais, vai ganhando contornos, né, e fica mais complicado para o governo federal administrar essa crise, claro, de uma maneira efetiva. Pelo menos ontem a gente falava que 41 pessoas haviam sido detidas, mas até o final de ontem mais pessoas foram detidas. O número até a noite de ontem era de 69 imigrantes detidos tentando atravessar a fronteira. Também há números de imigrantes que foram detidos no próprio México, né? Porque um dos argumentos do Donald Trump é de que as caravanas vêm infestadas de criminosos, né? E de fato o Departamento de Imigração diz que tem informação de que pelo menos 500 criminosos com fichas criminais aqui nos Estados Unidos estariam dentro da caravana tentando voltar ao país. O Departamento de Polícia do México diz que 100 pessoas foram detidas realmente dentro dessa caravana, já foram detidas, e que essas 100 pessoas tinham ficha criminal no próprio México, não aqui nos Estados Unidos, e que eles já foram detidos e que não estão mais na caravana. A Kristen Nielsen, que é a secretária do Homeland Security, aliás, aquela
que há 2 semanas o governo teria dito que ela, né, teria pedido a renúncia dela e se especulava que ainda naquele dia ela seria demitida ou renunciaria ao cargo, né? Mas que continua aí no cargo, não se sabe por quê, mas enfim, continua, a renúncia dela está está em suspenso, está em stand-by. A renúncia dela está em stand-by no momento, ela continua liderando e ela foi quem liberou essas informações desses 500 indivíduos com antecedentes criminais. E aqui alguns números interessantes também. Ela já revelou dados do ano fiscal de 2018. As autoridades alfandegárias detiveram 17.256 imigrantes na fronteira. Aliás, imigrantes não, criminosos. 17.250 pessoas com antecedentes criminais, o que o Departamento de Comunicação se refere a eles como criminosos, claro, né? E esse seria o número de pessoas com antecedentes criminais detidos, pessoas que já tiveram ficha criminal aqui, e também outros 3.028 estrangeiros de interesse especial, que seriam estrangeiros vindos de países considerados inimigos dos Estados Unidos, como Irã, Iraque, Paquistão, enfim, seriam estrangeiros com risco de atuação em braços terroristas, né? Mas o total de pessoas detidas tentando cruzar a fronteira em 2018 foi de 396 mil. Roger. Uau! 396 mil. 396 mil imigrantes foram detidos tentando cruzar a fronteira. Isso no ano fiscal de 2018, que termina sempre em setembro, como a gente lembra, tá? E entre esses 396 mil, 17.200 eram pessoas com antecedentes criminais. As autoridades pró-imigrantes alegam que, no montante geral, esse número não é tão grande assim, significa 4,4% do montante de imigrantes detidos. Não foi liberado o número de imigrantes que entraram no país, né? Porque há aquela discussão de que o número de imigrantes ilegais aqui no país já seja muito mais do que 11 milhões, como se propaga, né? Alguns estudiosos acreditam que esse número já chegue a 22 milhões, mas não há, como estão todos indocumentados, não há realmente dados oficiais. Mas entidades pró-imigrantes acreditam que, se foram detidos 396 mil imigrantes, o número de imigrantes que tenham entrado no país pode ser, sim, até 5 vezes mais que isso. Uau. Então tá aí, esses foram os dados divulgados essa semana oficialmente pelo Departamento de Homeland Security e pela secretária Kirstjen Nielsen. Então tá aí, vamos ver aí até quando que vai desenrolar aí também essa crise na fronteira, né, gente? Pelo sim, pelo não. A gente sabe, não é uma questão de defender ou de atacar, mas realmente é uma situação muito delicada, né? Uma discussão delicada, é um problema delicado e que precisa ser tratado de uma maneira mais humana, inteligente, ou enfim. Eu sei que é difícil combinar as duas coisas, né? Não é, aqui a gente nunca não está querendo dizer que de repente o país tem que deixar todo mundo entrar, não se trata disso, mas certamente imagino que o governo americano deveria se esforçar mais de tentar procurar uma saída menos dramática, né, para ambos os lados. Então, quem sabe aí o que vai acontecer em 2019, já que o novo Congresso vai ser democrata, né? Então virão ainda muitas outras novelas por aí, vão se arrastar em relação à imigração aí. Grande expectativa em relação a janeiro, quando assume os novos legisladores, né? E quando teremos aí o Congresso Democrata. Então vamos ver como vai ficar. Opa, já tem gente comentando aqui, o Alex Puck fala: a GM está fechando porque a Honda e a Toyota estão acabando com todos. Já que ele falou no assunto, essa seria a minha próxima, será, né? A minha próxima notícia, que, como eu falava no início aí, tem repercutido em todo o país. O anúncio ontem da GM que irá fechar
3 fábricas aqui nos Estados Unidos, 2 nos Estados Unidos e uma no Canadá, ou são 3 nos Estados Unidos e uma no Canadá, mas somente nos Estados Unidos 15 mil empregos serão cortados. 15% da força de trabalho da GM será cortada e a empresa não descarta cortes futuros ou fechamentos de outras plantas no futuro. Isso porque essas plantas estariam funcionando abaixo do esperado, Roger. Mas sabe que me chamou muita atenção aqui o comentário do Alex? Eu compactuo com o comentário dele, porque sabe que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui? A Ford, a GM, que são aquelas genuinamente americanas que você pensa, né? Nossa, vai ser infestado, né? Quase não se vê carro asiático aqui. Mas isso tem uma explicação, e é a qualidade, né? E o preço, né? Isso, olha, esse embargo da China que está fazendo para tudo. Não os preços, porque a GM, por exemplo, é um que tem os preços mais baratos. A Ford e a GM. Eles são mais ou menos o mesmo preço dos Toyota e dos Honda. Não, são bem mais baratos. Zero? Bem mais baratos. Eles são bem mais baratos que outros, sem dúvida. E se for usado, a gente tiver um ano de uso, aí que perde muito mais valor. Eles são muito mais baratos e essa não é a explicação, porque, inclusive, já que você falou da China, a tarifação de aço, né? Sim. Que a guerra de tarifas de aço que o presidente Donald Trump impôs ultimamente, essa sim tem atrapalhado um pouco a indústria automotiva. Mas não é o caso específico da GM, porque a GM em 2009 já tinha pedido falência. Então, não é o caso de que a empresa de repente faliu. Não, ela já vinha em um processo de crise. Ela já tinha pedido falência em 2009, já tinha conseguido subsídio do governo para manter algumas plantas funcionando. Ainda assim, não conseguiu ganhar mercado, porque a qualidade dos produtos em si, realmente, elas são consideradas um pouco inferior aos dos produtos asiáticos, né? E aí foi só perdendo o mercado para os asiáticos, que é o caso da Honda, do Toyota e até da Kia, que não é um produto considerado, né, da mesma qualidade que um Toyota e um Honda, mas que ganhou muito mercado nos últimos 15 anos. Porém, a justificativa da GM, e os analistas de mercados acreditam que é um ponto acertado, é que eles estão mudando de rumo, Roger. No ano passado, em 2016, eles compraram uma planta, sabe de quê? De fabricação, uma planta que a gente fala, é planta é uma fábrica, né? Sim. Uma planta de fabricação automotiva. Comprou uma planta de carros autônomos. E eles querem investir no mercado de carros autônomos. Tanto que, desde que anunciaram que vão fechar essas 3 plantas e que vão aumentar o investimento em carros autônomos, as ações da empresa subiram 5%. Então, esse anúncio, apesar de para as pessoas que vão ficar desempregadas e para a economia americana não ser uma coisa muito positiva, especialmente politicamente falando, porque uma das promessas de campanha do Donald Trump era aumentar a quantidade de empregos no setor automotivo. E, especificamente, essa planta que está fechando é a planta que o Donald Trump visitou e que prometeu que ia duplicar o número de empregos naquela região. E daí é exatamente ela que está fechando, que é a fábrica de Ohio. E nesse fechamento, 15 mil pessoas 15 mil empregos serão cortados, né? O Canadá também tem lamentado, porque uma fábrica que fica em Ontário também vai ser fechada, e alguns milhares de empregos também serão sacrificados, né? A empresa vai deixar de construir o Chevrolet Cruze, o Volt, o Buick LaCrosse, o Cadillac XTS e o Cadillac CT6. Esses são modelos que vão ser descontinuados porque estão underperforming, como eles chamam, ou seja, as vendas não estão sendo de acordo com o esperado. E, por outro lado, a empresa está investindo nesse outro mercado, como eu já falava, que é o mercado dos carros autônomos. Eles compraram a Cruise Automation em São Francisco por $1 bilhão em 2016 e essa empresa já vale 14 bilhões hoje, 2 anos depois. Isso depois que ganhou o investimento aí de um grupo asiático de mais de $2 bilhões. Então eles querem investir nos carros
100% automatizados, né, que são os carros do futuro, como eles acreditam, e isso seria aí, na verdade, a grande motivação da GM. Seria uma mudança de rumo. Inclusive, foi o primeiro carro que eu vi nas notícias ano passado, que até o final desse ano ou do ano que vem eles vão lançar na Califórnia, começar testes. Foi o primeiro carro que eu vi, que carro autônomo já tem o Tesla, tem outros carros que já... Mas carros normais, né? Eu vi um protótipo da GM sem nada na frente, sem volante, sem nada, apenas os bancos, sabe? Um carro... Todo digitalizado. Todo ele, sem nada, nada, sabe? Então me chamou a atenção, e realmente é nessa linha aí de carros completamente autônomos mesmo, né? Então aí, segundo os analistas de mercado, essa seria a maior motivação da GM, não é para não entrar em falência, como em 2009, e também para não precisar de recursos federais, né? Porque antes de decidir pelo fechamento, eles tentaram conversar com o Donald Trump para ver se o governo liberava aí alguma ajuda financeira para manter a planta funcionando por algum tempo, já que é interesse político do próprio Trump, mas o governo não viu como, e enfim, eles acabaram fechando essa planta, mas tudo indica que a GM vai entrar com tudo nesse outro mercado agora, já com parceria com grupos asiáticos. Então vamos ver o futuro que vai mostrar se a decisão é acertada ou não, mas por enquanto as ações estão subindo. Então vamos ver, você falou da Ford também. Ford, nos últimos 15 anos, as ações da Ford perderam 44% do valor. Uau, quase a metade. Incrível. Também é uma outra empresa que está aí bem em situações críticas, e se não tiver ajuda governamental, vai acabar partindo pelo mesmo caminho da GM, ou fazendo parceria com uma grande asiática, enfim. Não se sabe, Roger. Tudo isso no futuro a gente vai saber. Mas que você pode achar que isso não afeta diretamente a sua vida, mas afeta e muito, porque vai significar a perda de muitos empregos nos Estados Unidos. Isso quer dizer mais gente desempregada, mais gente concorrendo por vaga de emprego, mais uma pequena crise aí se anunciando para os próximos meses para o governo Trump, isso na área econômica. E vamos falar de que agora? Já falamos do homeless, vamos falar do homeless em Flórida. Você sabia que tinha um acampamento de sem teto, mendigos e sem tetos em Flórida? Se você está no nosso live aí, tem uma imagem, gente. Imagino que vocês nem acreditam ou imaginam que possa acontecer isso aqui nos Estados Unidos, mas acontece e muito. Na Califórnia, por exemplo, tem uma avenida, uma estrada que você passa e está cheia desses acampamentos aí de sem tetos. Isso por causa do alto custo de moradia, e também é o problema aqui na Flórida, né? A Flórida hoje registra um dos altos números de aluguéis de todo o país, está aí entre os 30 mais caros, né? E o alto preço dos aluguéis leva as pessoas a ficarem sem moradia. Muitas dessas pessoas que estão aí sem moradia nas ruas, elas às vezes têm até emprego, mas não conseguem pagar o aluguel de um apartamento ou de uma casa. E para tentar resolver esse problema, após muitas idas e vindas, já houve tentativa de remoção desse acampamento de sem-tetos na cidade, mas a entidade de direitos civis foram contra, né? E o novo prefeito de Flórida está começando um programa diferente, é um programa de alocação desses sem-tetos, ou seja, a cidade vai providenciar moradia temporária e alocação em mercado de trabalho. Então, isso aí é uma tentativa da prefeitura de Flórida de colocar essas pessoas de volta no meio social, já que se tratam, em sua maioria, realmente de pessoas que, por questões financeiras, não puderam mais continuar pagando o seu aluguel. Então, tá aí o prefeito de Flórida, o Dean Trontales, iniciando esse processo, que tem a parceria do Bank of America, o BB e T-Bank e o Our Nation, que deram contribuições, ou seja, que estão fazendo doações para custear a moradia temporária para esses mendigos e sem-tetos que estão no centro de Flórida. Pelo menos 80 pessoas estão acampadas do lado da biblioteca municipal, que fica ali no endereço 100 da South Andrews Avenue, e essas são as pessoas que estão sendo removidas para
apartamentos para um complexo de moradia temporária que vai ser custeado pela Prefeitura de Flórida. Claro que tem um prazo para as pessoas ficarem lá e também a Prefeitura está desenvolvendo um programa de posicionamento no mercado de trabalho, ou seja, um programa de qualificação ou testes ou tentativas de encontrar trabalho e emprego para essas pessoas, para que o problema seja resolvido de uma maneira permanente, né? Sim. Esperamos, né? Então, esperamos aí que dê certo também e que outras cidades sigam o exemplo de Flórida, né? Afinal, não é tão difícil assim. É só conseguir grandes empresas, como a gente viu aí, a AutoNation, Bank of America, eu acho que empresas que têm bastante dinheiro e que podem disponibilizar alguma verba para boas causas como essa e seguir esse exemplo aí para tentar diminuir o problema de crise de moradia. Na verdade, isso aí não é só uma questão de crise de mercado de trabalho, não é só falta de emprego, mas especialmente é a crise de moradia, que é o alto custo dos aluguéis que tem impossibilitado realmente a vida decente de muitas pessoas aqui no nosso condado, nessa região do sul da Flórida, né? Então, torcendo para que resolva de maneira permanente. E é só isso. Já falamos sobre crise na fronteira, já falamos sobre... olha, essa temporada de Natal, por incrível que pareça, os noticiários são recheados de notícias policiais, Roger. Não sei porquê, mas realmente, quando você abre um jornal ou liga a televisão, só vê notícia policial, crime, assassinato, realmente é lamentável. Mas essa me chamou a atenção pelo inusitado. Olha só, isso aconteceu aqui na Flórida. Um homem é acusado de esfaquear uma mulher com um garfo. Esgarfiou, então. Esgarfiou. Exatamente, Roger. Você, que nem o Didi, naquele momento de Didi, trocadilho do Didi, ele esgarfiou a mulher. Não esfaqueou. E o motivo seria, sabe qual? A batata dele não estava bem passada. Agora a batata dele tá assando bem, Roger. Agora a batata dele tá bem assada agora. Agora a batatinha dele, olha, tá bem assada lá na prisão. Isso aconteceu vamos dizer aqui, isso foi no condado de Nassau County, mas que fica aqui na Flórida, tá, gente? Não é a ilha de Nassau. E essa foto que você vê aí é o Kenneth Crampton, de 36 anos, da cidade de Yulee, Flórida, que fica nesse condado de Nassau. Ele que ontem, segunda-feira, foi detido por esgarfiar, como fala o Roger, por esfaquear com um garfo a mulher. A mulher teria dado queixa e apresentava várias perfurações e sangramentos, inclusive perfuração na cabeça. Olha isso, gente. Realmente o homem perdeu a razão quando viu que a batata dele não estava bem cozida do jeito que ele gosta e partiu para agressão contra a mulher. Claro, foi detido, teve a fiança estabelecida em $25 mil, até pouco, hein? Mas caso pague a fiança, vai poder responder em liberdade, porém não deve se livrar aí de uma penalidade, não se sabe qual, por esse ato inusitado. Eu já vi se matar por muitos motivos, mas nunca por uma batata mal passada. Não, mal que não haja, né? Jesus Cristo. E com essa a gente se despede do Gazeta Geral de hoje. Vamos dar aquele elozinho lá pro pessoal. O Alex Puck, a Mariângela Blues, Paulo Oliveira, ligadinho aí com a gente. Bom dia, Vani, bom dia a todos. Bom dia, Mariângela. Bom dia, Mariângela. Saudade de você. Também o Dudu Gomes aqui na nossa sintonia. O Alex, você já falou, né? O Alex é que acha lá que a Toyota e a Honda estão falindo a GM. Também um abraço para Camila Norte, a Cecília está na sintonia aí, o Marcelo Yazbeck também, atense, um beijo, um abraço para todos vocês e vocês que estão na nossa sintonia também, mas que não deram um alôzinho aqui, ó, beijo, muito obrigado pela sintonia de vocês, a gente volta amanhã com mais informações, dando uma geral no que acontece nesse país. Então fiquem com Deus, amanhã a gente tá de volta com mais um Gazeta Geral e daqui a pouquinho tem entrevista com o Bruno Iarussi e o Caio Martim falando tudo sobre o mercado imobiliário na Flórida. Fique ligadinho que a gente já volta. Tchau, tchau.
Chute a gordura e o desânimo. Perca peso e ganhe massa muscular com rapidez, praticando kickboxing. No I Love Kickboxing, você queima gordura, baixe seu nível de estresse, esculpe seu corpo dos sonhos, não importando qual seja o seu nível inicial. Você queima de 600 a 800 calorias em aula de 60 minutos. Além de aprender movimentos básicos de autodefesa. Entre em forma com intensos circuitos cardiovasculares, combinados com aulas criativas e divertidas. I Love Kickboxing. Aproveite a promoção da Academia Pompano Beach. 3 classes, mais luva grátis, por apenas R$ 9,99. Use o promo code POMPANO e faça parte do time I Love Kickboxing. Mais informações pelo site ilovekickboxingpompanobeachfl.com.